Então vamos lá nessa, né, gente? Mais uma mensagem aí que Deus colocou no meu coração. Mas antes de eu começar a falar, eu quero pedir para você que, se você não estiver anotando a mensagem no celular, por favor, guarde o seu celular. Nós percebemos que WhatsApp, jogo, tudo isso tem roubado aquilo que Deus tem para vocês. O ideal é que vocês nem anotem no celular, o ideal é que vocês tenham um caderno para anotar. Mas eu sei que semana passada, por exemplo, eu olhei e tinha pessoas realmente anotando no celular. Mas não pegue o seu celular se não for para anotar a mensagem. Não pegue para jogar, não pegue para falar no WhatsApp, não pegue para pedir para sua mãe te buscar antes. Sei lá, guarde o celular para que você não seja... que o diabo não te segue, não tape os seus ouvidos e aquilo que você tem para ouvir. Combinado? Então vamos nessa. E eu peço também a galera que vai no banheiro tomar água, se for bem rápido, não fiquem indo no banheiro e tomando água toda hora, porque o pouquinho que você sai daqui de dentro, você já perde aquilo que Deus tinha para você. Então vamos lá, pode projetar aí a mensagem. Então a nossa mensagem de hoje, ela tem, o título dela é o poder da unidade. Então nós somos um povo unido, né? Juntos, povo forte, unidos juntos, que é o que fala naquela música que nós vamos cantar no aniversário da igreja. E em 1 Coríntios do 1 ao 10, do 1 ao 10 não, 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10, eu não coloquei ali, eu acho. Deixa eu abrir aqui. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Fala assim, ó. É lá da igreja de Corinto, tá? Essa passagem. Depois vocês podem ler na casa de vocês. Mas foi quando a igreja, aconteceu aquela divisão na igreja de Corinto. E aí Paulo fala, e no versículo 10 fala assim: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros, no que falam e que não hajam divisão entre vocês. Antes que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Então aqui, quando Paulo fala isso, o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Eles basicamente foram divididos em 4 grupos. Que aqui eu até coloco, né, que Paulo roga aos irmãos de Corinto que não tenha divisões. Porque a igreja ela foi dividida em 4 grupos. Alguns queriam seguir Paulo. Outros queriam seguir Cefas. Outros queriam seguir somente a Deus, a Cristo. Outros não queriam ser liderados por ninguém. Então, causou uma divisão enorme na igreja, naquele momento. E é onde Paulo suplica que nós possamos concordar com o outro, falar a mesma língua que o outro. Então, ele fez esse apelo. E quando eu estava lendo, eu ia pregar uma outra mensagem que eu já tinha pronta. E aí, a hora que eu li a mensagem que eu tinha pronta, não usei nada da mensagem que eu tinha pronta. Porque não era aquilo que Deus queria. Então, em outras palavras, quando Paulo faz essa súplica para os irmãos de Corinto, ele quer que a gente tenha uma união dentro da igreja. E quando eu falo união dentro da igreja, também significa uma união dentro do nosso ministério, porque nós não somos uma igreja à parte. Nós não somos uma igreja... o Start é uma igreja, os Jovens é outra igreja, a NIB é outra igreja. Não, nós somos uma única igreja. Então, nós podemos nos conectar aqui como ministério, mas também com outros ministérios da igreja. Então, passando já para o tópico 1 da nossa mensagem, a unidade, ela tem o poder de nos guardar. Então, eu acho que eu vou ficar um pouco na frente de vocês, não consigo ficar me mexendo, mas aí vocês vão para o ladinho aí para olhar. Em Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Quem está com a sua Bíblia aí, pode abrir. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala assim. É melhor serem 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se caírem, um levanta o outro, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém para levantar.
Além do mais, se 2 dormirem juntos, vão amanhecer aquecidos. Como que pode alguém se manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, aqui em Eclesiastes falam que 2 são os melhores do que 1. Então, aqui a gente fala sobre unidade. Eu vou passar um vídeo para vocês que retrata muito bem, principalmente agora na fase de adolescência. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas eu acredito que seja uma fase dos hormônios. Vocês já não são mais crianças, mas também não são adultos. Tem um pouco de autonomia, mas também não mandam na sua vida, porque vocês têm um pai e uma mãe que ainda mandam em vocês. Então, é meio louco a cabeça, né? Fica tudo... Cara, eu tenho autonomia e, ao mesmo tempo, eu não tenho. Eu imagino a loucura que é na cabeça de vocês. Mas, muitas vezes, a gente se isola. E a gente acha que a gente dá conta de viver a nossa vida sozinhos. A gente se isola de amigos, a gente se isola dos familiares. A gente, principalmente quando a gente começa a namorar, a gente acha que só o nosso namorado ou namorada é o cara e a mina. Aí a gente desfaz de todos os nossos amigos e a gente fica com uma única pessoa. Isso é muito ruim, porque a gente está vulnerável. Quando a gente perde o nosso bando, quando a gente perde as pessoas que estão ao nosso lado, a gente se torna uma presa muito fácil para o diabo entrar na nossa mente. Então, a gente precisa muito estar unidos como amigos, mas unidos como irmãos, unidos em família. Lembrar que você tem um pai, que você tem uma mãe. Muitos aqui têm irmãos. Então, você não pode se isolar. Então, quando você tiver com algum problema, não se isole. Quando você chegar aqui no Start, à noite, você não sente sozinho lá na última cadeira. Procure sentar perto de alguém. Se você vê alguém sozinho, vai até lá. Chama essa pessoa para sentar perto. Não fique isolado. Quando você se isola, você se torna uma presa muito fácil. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que representa um pouco do que eu estou falando. Pode colocar o primeiro vídeo, Gabi. Eu acho que ele tinha um sonzinho. Prestem bem atenção nesse vídeo. Então, vocês podem ver que o búfalo estava sozinho. Pode
Pode tirar, pode pausar. Então, quando eu estava estudando essa mensagem, eu lembrei desse vídeo. E às vezes a gente olha isso e fala, não, é só a natureza, é só os bichos, é a extinção dele, acontece isso, mas não é. Na verdade, isso acontece com a gente. Porque quando você está sozinho, igual eu disse antes, você está vulnerável. Aquele búfalo estava sozinho, ele estava longe do bando dele. Ele estava sozinho. Então, ele foi uma presa muito fácil para os 2 leões. E quando você está sozinho, lembre que o diabo ele está como um leão. Ele não é o leão, mas ele está como um leão ao nosso derredor, querendo nos atacar. E é isso que ele faz quando ele te vê sozinho, isolado do seu GA, isolado das sextas-feiras, isolado do culto de domingo, isolado. Você é uma presa muito fácil para ele. Quando você está em bando, quando você tem uma comunhão com os seus irmãos, é aquilo que aconteceu com os búfalos. Quando os búfalos viram aquele amigo sozinho, eles vieram em bando para cima do leão. Não teve como. 2 leões não iam conseguir enfrentar aquela multidão, aquele monte de búfalo em cima deles. Então, é isso que o diabo quer. Ele quer te ver sozinho, ele quer te afastar da comunhão, ele quer quebrar a unidade, porque assim você se torna uma presa muito fácil. Então, é tudo isso que Deus quer fazer com você. Que o diabo quer fazer com você. Ele quer te afastar, ele quer te deixar sozinho, ele quer te fazer não sentir parte daqui, ele quer te fazer você... ele fala no seu ouvido que você não pertence a esse grupo, que ninguém liga para você, que você não é notado aqui dentro. E é tudo isso que ele coloca dentro da sua mente e você acredita. Eu sei que muitas vezes você chega por primeira, segunda, terceira vez, ainda você não tem uma afinidade. Mas dê a oportunidade de pessoas chegarem perto de você. Não chegue com o coração fechado. Chegue aberto a fazer novas amizades. E vocês que já são há muito tempo do Start, estejam abertos para conhecer pessoas novas. Não é porque vocês têm os amigos de vocês de muitos anos que os outros também não merecem ter a sua amizade. Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho os nossos amigos, não é porque você vai começar a andar com outra pessoa que você deixou de ser amigo daquela. A gente tem que parar um pouco, principalmente na idade de vocês, porque eu já fui adolescente e essa era a maior treta que a gente tinha na escola e ainda continuam na idade de vocês, que é o que o diabo usa até hoje, a estratégia dele é sempre a mesma, é aquele ciúme do amigo. Se você é minha amiga, você não pode ficar com outra menina. Ou se você é meu amigo, você não pode conversar com outro menino, porque senão a nossa amizade acabou. Se eu não estou junto com você no grupo naquela hora, nossa, agora a pessoa não é mais a minha amiga porque ela não estava comigo naquele momento no grupo. Gente, nós somos pessoas livres. A gente tem que saber que não é porque eu não conversei com você essa semana que eu não sou mais seu amigo. Às vezes você vai passar 2, 3 semanas e a amizade verdadeira é assim. Quando a gente se encontra de novo, a gente sabe que aquele amigo, e quando a gente precisar, ele vai estar ali. Então, a gente não pode ter esse ciúme, esse controle do amigo. A gente precisa ter pessoas, muitas pessoas ao nosso redor. Claro que amigos, você vai ter poucos amigos de verdade. A gente não vai ter muitos amigos de verdade. Mas a gente vai ter pessoas no nosso convívio. A gente vai ter o nosso GA. A gente vai ter pessoas que nós vamos conhecer ao decorrer da caminhada. Dê oportunidade das pessoas conhecerem você. Não se feche num grupo. Não se feche numa panela. Dê oportunidade para que as outras pessoas possam chegar em você. Deixa eu ver se eu não deixei de falar nada aqui. Pode ir para o ponto 2. O ponto 2 é a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural de Deus. Em Mateus 18, quem está anotando aí? Mateus 18, do versículo 18 ao 20. Espera aí que minha Bíblia travou aqui. Renato, você está com a sua de papel aí? Presta para mim que meu celular está bugando. Mateus 18, do 18 ao 20. A versão do Renato é um pouquinho diferente, não é NVI, mas vocês vão entender. 18, do 18 ao 20. É mais fácil na Bíblia de papel.
Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, a unidade, ela libera o sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram recentemente o que nós vivemos no acampamento lá na fogueira? Eu acho que todo mundo aqui lembra do que a gente viveu no acampamento na fogueira. Foi inesquecível aquele momento que a gente viveu. E a unidade, a nossa unidade em oração, a nossa unidade em busca pelo Espírito Santo, naquela noite nos trouxe libertação, nos trouxe cura, nos trouxe paternidade, nos trouxe transformação de vida. E o sobrenatural de Deus aquela noite foi derramado naquele lugar. Então, quando a gente se une como cristãos, né, como um grupo, nós temos o sobrenatural de Deus liberado, acesso liberado. É isso que é importante você entender. Nós temos que entrar no nosso quarto e orar no secreto, sim. Nós temos que orar sozinhos. Nós temos que ter nosso momento de devocional. A gente está terminando agora o plano de leitura de março e abril. A gente está terminando dos 2 meses. E você tem que fazer isso. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que entrar no seu quarto e orar sozinhos. Mas vocês também precisam orar juntos como igreja. Orar juntos como GA. Eu não sei se vocês já participaram alguma vez de algum relógio de oração aqui da igreja. Quando a gente ora por alguém quando está precisando de alguma oração, às vezes tem algum irmão da igreja que está doente, e o pastor sempre fala lá na frente, vamos orar, vamos levantar um clamor por esse irmão. E quantas vezes a gente recebeu bênçãos e milagres de Deus diante das nossas orações. Então, aqui no Start não é diferente. Quando você precisar de uma oração, quando você precisar de alguma coisa, manda no seu GA, não tenha vergonha. O grupo do GA é para isso. O grupo do GA não é só para mandar figurinha. É também para mandar figurinha, porque é legal. Comunhão com seus amigos e mandar figurinha. Mas é também para você pedir oração. Então, se você está passando por um momento difícil na sua casa, na sua família, mande no seu grupo de GA. Mande para o seu líder. Fala, olha, eu estou passando por esse momento, eu preciso muito de oração. E quando você atingir aquilo que você precisou, quando você ter o milagre alcançado daquilo que você orou, ou se deu o que Deus falou para você, celebre no seu GA também. A gente tem que pedir, mas a gente também tem que celebrar com os nossos irmãos. Então, a unidade, ela libera o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E é isso que a gente precisa entender como ministério. A gente precisa liberar o sobrenatural de Deus aqui no nosso ministério. Pode ir para o ponto 3. O ponto 3 é: a unidade tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. Em Josué 6:20, então quem está anotando eu vou falar de novo. A unidade tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. Em Josué... Calma aí. A Bíblia do Renato é nova, ela gruda as folhas. Josué 6:20 fala o seguinte: quando o meu povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Ou seja, eles foram unidos e venceram o inimigo. Caiu os muros e eles conseguiram acessar aquilo que eles precisavam. Mas foi na união. Então, a união, ela tem o poder de prevalecer sobre o inimigo. E aqui tem algo muito legal que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem uma foto de vôlei, né? Nossa, nada a ver, né? Um vôlei no meio da mensagem de unidade. Mas é que eu gosto muito de esporte. Quem não sabe, eu sou formada em educação física, igual a minha amiga Dani. Mas eu não exerço a profissão, mas eu sou formada em educação física. E eu amo esporte. Amo esporte. Apesar de eu ser corintiana, não é o futebol que eu gosto mais. Eu gosto mais do vôlei. Então, meu esporte favorito é o vôlei. Eu acompanho muito o vôlei. Tanto eu fui para São Paulo agora, dessa última vez na viagem, e eu fui lá assistir meu time, que é o Osasco, e inclusive está na final aí, vamos torcer para ele ganhar do Minas, mas não sei, né? Vamos ver, do SESI, na verdade. E
E eu gosto muito do vôlei. Eu gosto muito do vôlei. Eu gosto de torcer no vôlei. E eu gosto porque é um esporte saudável, onde as pessoas não tem aquela rixa, aquela briga do futebol. Então, eu gosto muito por isso. E o que tem a ver o jogo de vôlei com o que eu estou falando? Geralmente, até no futebol também acontece um pouco disso, mas no futebol a rixa é um pouco maior. Durante os campeonatos de clubes, elas são adversárias, certo? Porque uma joga no Osasco, outra joga no SESI Barueri, outra joga, sei lá. Elas jogam em vários times aleatórios. E elas são adversárias quando elas estão nos clubes. Porém, em uma determinada data do ano, por exemplo, esse ano vai ser bem no meu aniversário, mas não dá para eu ir para o Rio de Janeiro assistir o Brasil, então a gente tem que assistir da TV. Elas vão se unir como seleção brasileira. Então, ao mesmo tempo que elas eram adversárias quando elas estavam no clube, agora elas são o mesmo time porque elas vão defender o país. E o que eu quero dizer com isso? Que aqui nós somos divididos em GAs, porque nós temos um grupo muito grande. Então, não dá para a gente ter um grupão enorme desse. Então, nós somos divididos em GAs. Mas não significa que nós somos divididos em GAs, que nós somos rivais uns dos outros. Porque quando nós estamos aqui no culto, nós somos um grande time. E é isso que eu quero que vocês entendam, que o GA do Jefferson não é melhor que o GA do Mica, que o GA do Dinho não é melhor que o GA do Play, que o GA da Amanda Kloster não é melhor que o da Dani. É isso que eu quero que vocês entendam, que o GA da Samira não é melhor que o da Dai e da Aramazi. Que os GAs são todos iguais, cada líder tem a sua particularidade, cada líder Deus usa de uma forma, cada líder Deus reage de uma forma, encaminha para um determinado propósito, e nós não somos todos iguais. Então, não pense assim, meu GA é o melhor, porque meu líder não sei o quê e tal. Não, cara, teu GA é igual de todos. Só que no teu GA você tem mais intimidade com o seu líder ali, mas nós somos um único grupo. Então, quando a gente está junto aqui, é muito legal quando vocês se misturam e têm intimidade com outros GAs. Às vezes é até bom quando eu junto um GA com outro, porque vocês conhecem pessoas novas, vocês não ficam sempre no mesmo clube, vocês conseguem conversar com outros. E o que eu quero dizer com isso? Que todo mundo tem o seu papel de importância no reino. Então, às vezes, o seu GA é um GA mais quietinho, é um GA que não fala tanto, mas você tem uma importância de estar presente ali naquele lugar, a sua presença. Às vezes você vai orar, você não fala tanto, mas quando você abre a sua boca para orar, Deus usa a sua vida. Às vezes o seu GA é um GA que fala bastante, e Deus usa você naquela hora que você fala bastante. Às vezes o seu GA é um GA menor, mas é ali no GA menor que Deus precisa falar e precisa trazer cura. Às vezes você chega aqui, quem serve, por exemplo, às vezes está servindo na iluminação ou está servindo na projeção, está sentado lá no fundo, ninguém nem está vendo eles. Hoje quem está lá é o Moisés e a Gabi, de adolescente. Às vezes vocês acabam vendo mais quem está na mídia, porque o pessoal da mídia precisa andar mais. Mas quem está lá atrás servindo, às vezes vocês não estão nem vendo. Mas eles têm uma importância gigantesca, porque se o Moisés não acender as luzes, a gente vai ficar no escuro. Se a Gabi não colocar a letra da música e a mensagem, a gente não vai ter o telão. Então, todos nós temos uma importância no reino. Então, não se sinta menosprezado quando você não estiver aqui na frente. Porque não é só quem está aqui na frente que faz o ministério acontecer. Pelo contrário, se os bastidores não fluir, não tem como fazer. Então, os meninos que estavam lá na recepção, as meninas que estavam na recepção, como é importante ter uma recepção ali na frente. Como é importante ser recebido por adolescente por adolescente. Porque o ministério é a cara de vocês. O ministério não é a nossa cara, que tem 30, 40 anos. O ministério é a cara de vocês. Então, é muito legal chegar lá e, principalmente quem veio pela primeira vez, ser recebido por vocês com aquela mãozinha, parece tão bobo. Mas a gente já recebeu tantos testemunhos na igreja por conta disso. Até no domingo as pessoas param para bater naquela mãozinha, parece muito bobo. Mas às vezes tem gente que é tão sozinho, que quando ele vê alguém recebendo ele com aquela mãozinha, ele se sente a pessoa muito importante. Então eu quero que vocês olhem, pode pôr o vídeo, Gabi, desse rally que eu separei para vocês, que eu gosto muito. Itália, Estados Unidos. Jader Rocha e Naubert. Thaísa bloqueou. Jaque. Bola nas mãos da Dani, chegou a Garay, bloqueio chinês.
Dani, Sheila, Way. Jaqueline cobrindo bem. Thaísa, Garay. Já pinta esse rali. Defesa da Bright. Chegou para a bola, Jaque toca no bloqueio. Chega Way. Milagre agora da levantadora. O ginásio aplaude, a arena aplaude. Olha a bola da Thaísa. Que rali espetacular. Camila Bright. Dani para Sheila. Teve defesa da Way. Bloqueio brasileiro. Chegou a Jaque. Espetacular a Shen, a líbero. É jogo de mundial. Way. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Jaqueline. Fantástica, Jaque. Garay, para acabar, para acabar, para acabar. Ponto brasileiro. Que espetáculo aqui em Milão. Então, o que eu quero que vocês entendam com esse rally? Toda vez eu fico nervosa quando eu assisto esse jogo, já assisti várias vezes. Mas o que eu quero que vocês entendam. Eu não sei se alguém aqui já jogou vôlei e sabe sobre o vôlei. Mas ali no vôlei tem aquela moça ali que é a líbero, né? Que fica ali no meio, que ela só defende. Mas se vocês perceberem, todas ajudaram ela a defender a bola. Imagina se a outra fala assim, não, a bola é sua, você que defende. Cara, já tinha terminado o primeiro ponto. Não, que a bola é sua, nós somos um time, eu vou correr atrás, mano, eu vou pegar essa bola. E eles se viram, elas vão para cima. E se vocês perceberem, essas meninas que estão unidas ali como seleção, elas já foram adversárias, tipo, semana passada no clube. E agora elas são o mesmo time, e elas estão dando a vida, o sangue, para defender aquela bola. Então, é isso que a gente precisa aqui, como corpo de Cristo. A gente precisa dar a nossa vida, o nosso sangue. Ninguém é menor do que ninguém. Então, se você vê o seu amigo aí do lado passando por algum problema, vai atrás. Se você viu um visitante chegando, o visitante está sozinho, vai lá e pergunta, viu, você está sozinho? Quer sentar do nosso lado? Não deixe ninguém sozinho. Não deixe ninguém sentado excluído. Sempre pergunte, é sua primeira vez? Seja bem-vindo. Então, é muito importante isso, é muito importante você saber que você tem parte no time e que faz toda a diferença, cada movimento que você faz. Faz toda a diferença cada pensamento que você vai atrás, que você conversa com o outro, que você defende aquilo que você crê, né? Que você defende e você leva para frente. Então, vamos lá para o nosso quarto tópico que está dando nosso horário. A unidade tem o poder de nos levar mais longe. Ainda falando, né, sobre o vídeo que eu falei para vocês, a unidade ela nos leva mais longe. E nós temos como exemplo a igreja primitiva lá em Atos 2, do 42 ao 47. Vamos lá, Atos 2. Atos 2, do 42 ao 47. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilhas. Os que criam reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro aos necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiram o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, o poder, ele nos leva mais longe. A unidade nos leva mais longe. A unidade da igreja primitiva trouxe até tanta prosperidade, né, para eles ajudaram até quem precisava. E é isso que a gente tem pedido, né, que a gente pediu ali os alimentos para a cesta do amor. É sobre isso. A unidade, ela nos leva mais longe, porque nós estamos unidos aqui, mas quando a gente se une, a gente traz o alimento, a gente pensa no outro, isso chega até mais longe, isso chega aonde a gente nem imagina. Pessoas são alimentadas, pessoas recebem aquele alimento quando a gente menos imagina, e a gente nem conhece essas pessoas. Um dos maiores avivamentos da história aconteceu nessa época de Atos. E é o que a gente tem vivido hoje. A gente tem buscado um avivamento. E quando a gente busca um avivamento, a gente precisa estar unidos. O que a gente tem sentido muita falta, e eu tenho batido na tecla com vocês,
e até sobre unidade também, é sobre o nada aconteceu. Quando a gente termina o start, a gente sempre pede, vamos fazer o nada aconteceu. E eu vejo muitas vezes, algumas pessoas realmente ajudam, mas muitas vezes os líderes estão ali fazendo e os adolescentes, vazando. Mas isso não mostra uma união. Isso não mostra uma união, não mostra um amor. A gente usou. Às vezes eu saio daqui quando vocês estão indo para o GA, por exemplo, eu estou vendo ali agora um papel de bala. Quando vocês vão para o GA, eu vejo vários papéis no chão. Isso também não é um ato de amor, isso também não é uma unidade, porque tem pessoas que limparam aqui de manhã. Então, quando você for sair do seu lugar, você olha pro chão, olha ao redor e vê se não tem nenhum papel. Ah, mas não fui eu que joguei, nem vou pegar. Sim, mas nós somos um corpo. Então, se o seu amigo não pegou, você pode abaixar e pegar. Então, vamos nos unir nisso também. O nada aconteceu também é uma união. O nada aconteceu também mostra a nossa força. Por quê? A gente vai deixar o ambiente limpo, porque amanhã nós temos jovens aqui em cima. E nós somos a mesma igreja. E nós somos o mesmo time. Então, o nosso time vai deixar limpo para o time dos jovens que fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo. Então, a gente precisa nos unir também no nada aconteceu. Você com o seu GA, define lá no seu GA, olha, hoje eu vou ajudar no nada aconteceu. Define aí 3 pessoas para ajudar no nada aconteceu e rapidinho a gente termina. É muito rápido, a gente alinha a cadeira, passa a vassoura, tira lixo, vê o que está desorganizado e aí a gente já está liberado. Porque a união traz a força. Então, quanto mais pessoas a gente tem, mais rápido a gente vai embora e tudo fica certinho para quem vai usar depois. Então, fica a dica, separa aí no seu GA quem vai ajudar no nada aconteceu. E a gente vai ir muito mais longe com isso.